A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 172 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro dos Salmos, né? Um livro maravilhoso. E a nossa porção diária de hoje vai do Salmo 67 até o Salmo 69. Amém? Se organize, né, dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Faça essa leitura com calma, preste atenção naquilo que Deus quer falar com você, né? E se você gosta, marque os textos que te chamaram a atenção, faça suas anotações, creio que Deus vai falar com você. O nosso texto devocional se encontra no Salmo 68, os versos 5 e 6. E a palavra do Senhor diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém? Bom, nós temos aqui hoje no Salmo 67 uma canção de louvor a Deus, né? Nós percebemos que os salmos eles intercalam. Eles não têm somente canções de tristeza e de angústia, também não tem só orações por pedidos de socorro e livramentos, mas também temos muitos salmos de celebração. Isso é muito importante ressaltar ainda mais na igreja de hoje, para o povo, para o cristão de hoje, porque as igrejas estão repletas de melodias melancólicas, tristes, e as celebrações, as alegrias, as festividades no meio do povo de Deus têm desaparecido. Com isso tem desaparecido também o prazer, a alegria, aquele entusiasmo de adorar a Deus. Então é muito importante que nós, como cristãos, venhamos entender. Já falamos muito sobre isso durante esse ano e vamos falar hoje de novo. É muito importante que o cristão aprenda a viver alegre, porque Deus quer o seu povo alegre. É por isso que nós temos muitas canções de celebração e de adoração a Deus. E o Salmo 67 é uma delas. E ele convida as pessoas a viverem esse ambiente de louvor, esse ambiente de adoração. Porque o refrão dessa canção, que se repete pelo menos 2 vezes, ele diz assim, nos versos 3 e nos versos 5. Louvem todos os povos a Deus. Louvem-te todos os povos a Deus. Louvem-te os povos todos. Observe que já no Antigo Testamento, Deus convida não somente os judeus, mas todas as nações, até mesmo os gentios, que eram excluídos pelos israelitas, até mesmo eles eram convidados a louvarem a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Deus ainda nos convida a darmos louvor a Ele, a vivermos uma vida de alegria, de felicidade e de louvor ao nosso Deus. Amém? Bom, o Salmo 68 nós vamos ler por último, que é o nosso devocional. O Salmo de número 69, ele é um grito de angústia, né? É uma oração pedindo socorro pela uma alma angustiada. E esse é um salmo de Davi, e ele também está dentro da melodia dos lírios. Nós já vimos essa melodia alguns dias atrás, né? É uma melodia melancólica, triste, justamente para quebrantar o coração daquele que lê ou ouve ou canta esse salmo, né? E esse salmo mostra alguém que está em uma condição realmente insuperável pelos recursos humanos, porque ele começa dizendo: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, né? Ou seja, existem tristezas que são suportáveis, existem angústias que são toleráveis, mas existem algumas que parecem que nos roubam a força. E esse tipo de frase dá a entender que a alma de Davi, neste momento,
era como o corpo de alguém tentando andar em velocidade dentro de um rio ou dentro de uma piscina. A água segura a pessoa, ela detém a pessoa. Então, a angústia, a tristeza dessa pessoa estava sufocando ela ao ponto que ela não conseguia se mover espiritualmente, no caso de Davi. E isso fica muito mais claro quando você lê o próximo verso, porque ele diz: estou atolado num profundo lamaçal. Então, a visão é muito clara de que ele se sente preso, e essa sensação do angustiado é como que se algo estivesse o amarrando, o segurando. Esse salmo, ele é muito bem visto, né, no meio cristão, porque ele aponta muitos textos, ou alguns textos, que nos remetem ao Novo Testamento ou à vida do próprio Jesus. Um deles, por exemplo, é o Salmo, o verso de número 9, que diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, ao qual Deus proferiu, né, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 17. E depois nós temos também o verso 21, que diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre, né? Essa citação se encontra no Evangelho de Mateus, na crucificação do Senhor Jesus, quando ele disse que tinha sede e as pessoas mergulharam uma esponja no vinagre e colocaram em sua boca, então ele disse: basta, né? O verso 20 também arremete aparentemente a Jesus, porque ele diz que ele procurou alguém para poder consolá-lo e ele não encontrou ninguém, né? Até mesmo Lázaro, seu amigo íntimo, a quem ele ressuscitara, não pôde estar ali com ele. E os seus apóstolos o abandonaram na noite em que ele estava no Getsemane, né? Então esse texto mostra claramente a pessoa do nosso Senhor Jesus. E esse salmo vai terminar com alguém que recebeu a vitória, porque ele começa angustiado, impedido, mas ele termina o salmo glorificando a Deus. E antes dele glorificar a Deus, ele mostra um motivo pelo qual agora ele pode louvar a Deus, que é o verso 33, que diz assim: porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Amém? Então vale a pena, na angústia, buscar o Senhor. Bom, o Salmo de número 68, que foi o salmo que nós lemos para o nosso devocional, ele é um salmo de vitória sobre os inimigos, né? Então é um salmo, vamos falar do canto da vitória, né? Quando Deus concede vitória e esse povo então celebra a vitória que Deus lhe deu. Esse salmo, os versos que nós lemos, tem promessas e declarações fundamentais para a vida do cristão, porque ele diz assim, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Primeiro, ele demonstra aonde Deus está. Deus está sentado em sua santa morada nos céus, certo? Porém, diferente do que a maioria das pessoas que não leem a Bíblia ou que olham para o cristianismo como uma mera religião, eles acham que Deus não está fazendo nada, ou que Deus não se importa com as pessoas, o que não é verdade. Porque o Salmo diz que Deus em sua santa morada, ele exerce duas funções, né, fundamentais para o cristão. A primeira delas ele é pai dos órfãos, ou seja, ele é pai de quem não tem pais, né? Ou ele é pai de quem não recebe o amor de um pai, ou de quem não pôde ter, e até daqueles que têm os seus pais, né? Ele é pai dos órfãos, ou seja, ele cuida de cada um dos seus filhos. Depois diz que ele é juiz das viúvas. Por que está apresentado a viúva? Porque a viúva tinha uma lei que determinava que ela deveria ser olhada com cuidado, se não me falha a memória, em Deuteronômio, né? E muitas das vezes essas viúvas elas eram abandonadas pela sua própria família, que segundo a lei de Moisés era determinado que cuidasse delas. E ele está dizendo aqui que se a família não cuidar dela judicialmente, segundo a lei de Moisés, Deus então cuida dessa pessoa. E nós temos muitos textos na Bíblia que mostram esse cuidado de Deus, né? O verso 6 vai mostrar que Deus, além de ser pai de órfãos e juiz de viúvas, ele também faz com que o solitário more em família. Ou seja, ele pega uma pessoa
que não era nada, que não era ninguém, que era desprezado pela sociedade, e coloca essa pessoa em uma mesa, né? E nós vemos isso, por exemplo, na vida de Jefté, né? Um homem desprezado que Deus lhe fez honrado e lhe deu uma família, né? Porém, esse mesmo Deus mostra que existem algumas pessoas que realmente vão sofrer um pouco, porque se rebelam contra Deus. São pessoas rebeldes, como diz o profeta, são casas rebeldes. E essas pessoas, elas vão morar em terra estéril, ou seja, Deus não vai abençoar a vida dessa pessoa. Então vale a pena ser fiel a Deus, buscar a Deus e confiar somente no seu nome. Mas esse salmo também nos traz outras mensagens muito gloriosas. E uma delas se encontra lá no verso 19, que diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Olha que lindo! Ele está dizendo que além de Deus fazer tudo aquilo por nós, ser pai de órfãos, juiz de viúvas, fazer com que o solitário tenha uma família, né? Ele ainda nos ajuda com os nossos fardos. Ele carrega sobre os seus ombros as nossas angústias, o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. E no verso 35 ele encerra mais uma vez com uma palavra maravilhosa, uma promessa, porque ele diz: Ó Deus, tu és tremendo no teu santuário. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Amém? Bendito seja Deus. Então, quando você se encontra fraco, quando você se encontra sem forças, é o Senhor Deus quem te fortalece e quem te dá poder para poder vencer. Esse salmo também traz um texto que arremete à obra de Cristo Jesus redentora, que é representada lá no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 8, que se encontra aqui no verso 18, que diz assim: Subistes as alturas, levaste castigo cativeiro e recebeste os homens por dádivas, né? Lá está, deste dádivas aos homens. Uma pequena alteração na tradução da Septuaginta, né? Então, essa palavra, ela é poderosa para nós, né? Ela é grandiosa para as nossas vidas. E que nós hoje possamos tomar posse desse cuidado de Deus, desse amor de Deus separado para nós. Acreditamos que esse salmo foi cantado por Davi quando a arca era trazida para Jerusalém, porque ele usa o verso 1 como um paralelo, né? Um comparativo com o que é mostrado no livro de Números, capítulo 10, quando a arca era levada, quando ela era removida ou quando ela era movida em algum lugar. Então o povo dizia: que Deus se levante e os seus inimigos se dissipam diante de ti, né? Imagino eu, Davi, levando a arca para Jerusalém, e cada vez que a arca era levantada, ele dizia: levanta-te, Deus, e que os teus inimigos te dissipam diante de ti. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar agora por você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados e pelas nossas falhas e te clamamos pela tua ajuda, pela tua misericórdia e pelo teu favor. Se tem alguém, Senhor, que tem se sentido abandonado, rejeitado, oprimido, desprezado pela sua família, que hoje o Senhor venha ser o pai dessa pessoa, que essa pessoa sinta o teu amor, sinta o teu cuidado e o teu zelo. Se tem alguma pessoa, Senhor, que tem sido injustiçada, como muitas viúvas eram antigamente e algumas ainda são hoje, que o Senhor venha julgar a sua causa, como Jesus contou naquela parábola da viúva que clamava por justiça e ela recebeu o que precisava. Que o Senhor venha nos ajudar no dia da angústia e que o Senhor venha ser com o seu povo, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Se você tem gostado desse humilde trabalho, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que precise dessa mensagem. E se você quer nos acompanhar durante o ano, onde leremos a Bíblia inteira, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sino, assim todas as manhãs nós estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.